os colegas, então, nesse clube de engenharia, discutir com os colegas, então, essa proposta de legislação. Bom, Elínio, eu agradeço as suas palavras. Agora, como você tem uma vasta experiência em imóveis preservados, tombados, e você está à frente dessa obra de restauração do Convento de Santo Antônio, que, vamos dizer, está no Largo da Carioca, está no coração do centro histórico do Rio de Janeiro, faz parte da história do Rio, né? E como bem o Cláudio falou, né, existe o tecido urbano, não é só o imóvel, a matéria, o prédio, é toda a ambientação da área, né? Então, eu queria saber o seguinte, você com a sua experiência de anos e anos, o que você acha, se você teria alguma proposta, assim, de maneira que, nessa parte de lei de autovistoria, de patrimônio histórico, bens preservados, entombados, o que poderia ser feito a mais no laudo? Vamos dizer, tem um laudo que se faz, né? Mas como tem a parte histórica, cultural, o que você acha que poderia, assim, agregar à lei? Vamos aproveitar aqui que o vereador Eliomar Coelho está presente, né? O que você poderia propor, assim, num primeiro momento, né? Depois a gente pode fazer outros debates, outros seminários, sim, só com esse tema. Bom, como eu estou falando, como eu disse, né, essa proposta legal aí, né, ela está contemplando, me parece, apenas o aspecto físico da construção, né? Eu acho um pouco difícil você fazer aqui uma relação, numa legislação que quer preservar a segurança pública. Nós aqui tratamos de segurança pública. Aqui não estamos tratando de patrimônio cultural a ser preservado. Como fazer essa relação, essa ligação entre a segurança pública e o patrimônio? Agora, eu também queria deixar bem claro uma coisa, alguém já me perguntou isso. Mas o pessoal que vai fazer avaliação de bem tombado tem que ser diferente. Não. Eu considero que qualquer engenheiro, dependendo da situação do monumento, poderá, for uma ponte, por exemplo, for um viaduto, for um problema de uma estrutura metálica e de corrosão, coisa dessa ordem, o engenheiro metalúrgico, o engenheiro civil, o engenheiro até da área de preservação paisagística também, um agrônomo, qualquer profissional da nossa área, engenharia, arquitetura e agronomia, poderá fazer esse tipo de laudo. Não quero, sendo desta área, eu não quero entender, não posso entender que apenas as pessoas que trabalham com patrimônio vão poder fazer isso. Primeiro, que eu ia mexer com todo o mercado de trabalho. E ninguém se forma em patrimônio cultural, você se forma em arquitetura ou se forma em engenharia. Então, deixar bem claro, e cada um na sua vida profissional vai para um lado, vai para o outro. Eu fui para alguns lados e depois fiquei nesse, estou terminando nesse. Quer dizer, então, é necessário que você entenda isso. Então, qualquer profissional pode estudar, pode conhecer, pode chamar colegas de mais experiência e fazer esse laudo. Não há nenhum problema. Agora, esse laudo tem que ser um pouco mais cuidadoso, porque eu me lembro que nós estamos no patrimônio naquela ocasião, nós fizemos uma ficha, toda vez que nós fôssemos demolir um edifício do Rio de Janeiro, a prefeitura fazia uma ficha, o Carlos não está aí, não sei se ainda estão fazendo isso hoje, uma ficha em que nós estabelecíamos indicações sobre o monumento, sobre o edifício, né? Indicações que não eram meramente a estrutura de alvenarias, de concreto, telhado de madeira, não de concreto, não era isso. Era realmente, trata-se de um edifício de gosto tal, não sei o quê, feito na época tal. Era uma apreciação cultural do edifício, né? De história da arquitetura, né? E uma pequena fotografia, isso virava arquivo, né? Eu não sei se nessa vistoria fosse importante também se trabalhasse com a imagem, porque eu não posso trabalhar com cultura sem a imagem, não é isso? Então, esse laudo tivesse também uma pequena indicação, hoje com todos os processos aí de internet, de fotografia, tudo isso é muito simples, você fotografa aqui em Niterói, em Nova Iguaçu, ou então em Paris, estão vendo a minha foto. Então, fazer uma abordagem também desse tipo, a imagem vai expressar muito bem tudo isso.
E essa vistoria, não é aquela vistoria, gente, não é aquela vistoria, uma trinca na parede, é 45, não é isso que eu estou falando. Quando eu trabalhar com bem tombado, ou melhor, com bem preservado, então eu teria uma situação especial para isso. Não apenas o problema da estabilidade da construção, das instalações mecânicas ou elétricas, etc. Então, não apenas isso. Também teria uma visão da imagem da edificação. E, de pronto, penso em poderia dar essa sugestão apenas, né? Certamente os nossos colegas todos reunidos, cada um com a sua experiência de vida, de profissionais, cada um vai dar uma ideia e talvez possa chegar a uma legislação muito boa para isso, né? Sem a menor dúvida. Bom, eu vou perguntar para o Foster, né, a mesma coisa, aproveitando a presença aqui do vereador Eliomar Coelho, se ele poderia dar uma sugestão com relação à lei de autovistoria, mas focando nos imóveis tombados, preservados, inseridos em APAC, uma forma de diferenciar isso nos laudos, né, já que eles são importantes. Bom, eu acho o seguinte, eu até tinha preparado um PowerPointzinho curto, eu não sei se vai dar tempo, Cátia, eu te mostrar, vai dar tempo de mostrar o PowerPointzinho curto sobre esse assunto? Pode. Então, mas antes, só para responder a tua pergunta, eu digo o seguinte, todo mundo aqui já falou, tanto no painel anterior como agora nesse painel, está esquecendo da Constituição Federal. A Constituição Federal tem um artigo de 1988 que fala que nós todos somos fiscais, nós todos mesmo, do patrimônio cultural. Tem um artigo constitucional, uma cláusula constitucional que fala que nós todos somos fiscais da cultura. Então, se alguém chegar e olhar e passar na rua, e olhar um bem tombado sendo degradado, ele tem todo o direito de chegar na delegacia de polícia ou chegar na delegacia mais próxima do IFAM ou do INEPAC e apresentar uma denúncia. Isso as pessoas estão se esquecendo. Eu não sei porquê, estão se esquecendo. Quer dizer, existe toda uma legislação especial. Segundo, o Decreto-Lei 25, até eu falo dele aí, no PowerPoint. Então, nesse negócio da legislação, depois eu mostro no PowerPoint que é curtinho e tal. O que eu acho apenas na lei de autovistoria, tal como ela foi colocada no município, é que no caso das reformas, deixar um parágrafo, uma coisa assim, um artigozinho pequeno, lembrando que no caso dos imóveis tombados e preservados, as reformas deverão obrigatoriamente passar pelo crivo das entidades da cultura, das instituições culturais que esteja o imóvel afeto, tá? Eu vou mostrar por que no PowerPoint. Pode ser o PowerPoint rapidinho? Bom, para essa ocasião eu preparei um PowerPoint rapidinho aqui, que é a autovistoria em imóveis antigos e tombados. Isso aqui eu falei na primeira parte, que pelo relatório do IBAP, que foi feito em cima de todos os acidentes prediais acontecidos em São Paulo durante um período, 2/3 é falha de manutenção e uso, 1/3 para anomalia construtiva, foram os acidentes que aconteceram. E que dentro dessa amostragem, a maior parte se deveu à estrutura, tá? E um pouco também à fachada e também por causa de telhado. Então, o que causa, estatisticamente comprovado, que o que mais causa problemas de queda ou de acidentes em edifícios e prédios é a estrutura, em primeiro lugar. Imagine, quer dizer que há um erro aí, realmente, que ninguém entende esse negócio. É um absurdo. Isso é um absurdo, né? Isso aí significa que quem fez não é do ramo e não entende nada do assunto, né? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de colocar, de falar, foi colocado pelo professor Coelho,
Eu também sou coelho. Você vê que a mesa aqui está prestigiando 2 coelhos de uma cajadada só. É a questão do diálogo que deva existir entre... Aliás, você também colocou no seu negócio, ressaltou muito isso, a questão da importância da estética, não só a coisa física, não só a construção material. Quer dizer, um museu, por exemplo, ele requer um tratamento todo especial para a preservação das obras que estão expostas. É a iluminação, é a ventilação, né? Quer dizer, então, veja bem, tem que ter um profissional preparado. E eu acho que nós não temos. Quer dizer, há necessidade, inclusive, de formação desse profissional especializado para fazer as vistorias que se fazem necessárias nos imóveis, principalmente se tratando de patrimônio. Principalmente tratando de patrimônio. A lei 25 que você citou, e saiu colocando uma série de artigos, inclusive dizendo que aquele imóvel que deva ser passado por um processo de restauro, ele poderá ser feito às expensas da União. Isso daí eu tenho a impressão que é verdade esse negócio, porque em Paraty, eu sou um frequentador de Paraty, entendeu? Pois é, mas em Paraty eu me deparo, as pessoas vêm e me abordam, né, querendo que eu faça alguma coisa em relação, não tenho dinheiro para fazer o restauro de uma casa, e que está num processo de deterioração, entendeu? Então, isso daí é um negócio. Eu me lembro que uma vez aqui, eu estava aqui e nós fazemos uma atividade toda sexta-feira, e uma cidadã de Paraty procurando Chico Alencar para ver se Chico Alencar poderia trabalhar alguma coisa no Congresso Nacional em termos de lei que garantisse a ela, sem ter as condições materiais para fazer o restauro da casa, de fazer. Porque desde a época do Getúlio Vargas. Eu sei, mas é muito caro o IPTU, aí o IPTU é altíssimo. Eu não sei porque carga d'água. Eu vou até dar uma conversada com ela. Não pode ter IPTU. Pois é, mas lá eu tenho a impressão que tem alguma coisa lá, entendeu? Tem aqui, inclusive ali em Laranjeiras, eu fui morador da Belisário, da General Glicério, ali foi dispensado IPTU, depois começaram a cobrar IPTU. Eu me lembro que teve todo o movimento dos moradores em relação a isso. Quer dizer, então tem muita coisa, é por isso que eu digo, tem muita coisa a ser conversada, a ser discutida, a ser ouvida exatamente das pessoas, para que realmente a gente pelo menos possa ter a condição de fazer um projeto de lei que se transforme numa lei, mas que seja uma lei que, entendeu, corresponda muito à realidade existente. Eu só queria discordar de você, porque eu acho que o Maracanã... Aliás, eu tenho um projeto tão bom do Maracanã, entendeu? Não, porque o que acontece é o seguinte, as histórias, olha, a paixão, o Maracanã é um santuário onde se cultivava as paixões daqueles que iriam lá para torcer pelo seu time, entendeu? E aquele pessoal simples, humilde, que inclusive essa reforma que aconteceu, quando a gente assiste pela televisão, vê o processo de elitização que aconteceu exatamente com a desconstrução do velho Maracanã. Então eu acho que essa coisa da paixão, quem gosta de futebol, quando vinha aquele gol, aquela explosão de felicidade, de alegria, de manifestação popular, aquilo dali, assim, já por si só, eu acho que justificou até o momento, mas tudo bem, tá legal. Cada qual com seu cada qual. É uma argumentação do arquiteto que propôs o tombamento. Mas é porque eu sou a favor do tombamento. O argumento dele no Conselho Consultivo foi exatamente essa que você acabou de falar. Mas isso não era suficiente para fazer o tombamento. Eu também acho, Lírio, mas o Ítalo conseguiu. Foi o Ítalo que comprou. Uma estrutura pioneira de proprietário armado, para os grandes engenheiros civis, que procuraram comprar no Brasil, que ali está, o professor da nossa faculdade, Pedro Paulo Castro, por exemplo,
pessoas desse nível, altamente competentes, representavam uma história do Congresso do Brasil, uma história das regras de edificação. Não é só o gol do Maracanã. Eu sei, mas então você está agregando mais valores para justificar o tombamento. Eu falei nesses valores. Agora não estou sendo incoerente. Além disso, o Maracanã tinha também, que ele discutiu, eu procuro também do Maracanã como que chefe do patrimônio do município do Rio de Janeiro, mas não deixaram fazer. O governo não quis fazer, por motivos óbvios, né? Que agora aparecendo todos, né? Para jogar abaixo e dar para multinacionais tomarem conta aquilo virou agora uma palhaçada em que pobre, que pessoa de outro nível não pode mais entrar ali. Pode. Eu não sou de futebol, fui estádio uma vez, mas entendo isso do ponto de vista sociológico, uma outra abordagem, né? Então, essas pessoas não entram mais no estádio municipal do Maracanã. Não entram mais, né? Esse é outro aspecto. Eu vou citar só outro seminário. Não, eu só vou citar aqui o Coliseu e outras obras pelo mundo que estão tombadas. Hoje em dia o Coliseu, hoje em dia ninguém mata os cristãos, não tem mais aquelas praias, mas ele foi tombado, você vê que ele foi preservado. O Maracanã também, né, de acordo com aquela prática a forma construída, etc, etc. Então, cada época tem a sua forma e isso tem que ser preservado, né? O seu juízo de valor, e por isso que existe o tombamento e a preservação, senão a gente destruiu todas as obras de arte, os monumentos, os prédios do mundo todo, as cidades medievais estão preservadas, as igrejas, os conventos. As guerras destruíram. Então, eu acho o seguinte, pelo que eu ouvi os palestrantes falando, a lei de autovistoria, no que refere a patrimônio e bens históricos preservados, inseridos em APACs, eu acho que eles têm que ter na hora um tratamento diferenciado, né? Claro. Eu vou falar um negócio aqui. O senhor que é Porque o que acontece é o quê? É engenheiro, que me perdoe, eu sou engenheiro, né? Mas me perdoe um pouco de ausência de sensibilidade no tratamento dessas questões. Quer dizer, realmente, entre a opção de preservar e de colocar abaixo, a opção vai para colocar abaixo. E não, mas às vezes tem um certo desenvolvimento, não sei o que, isso, aquilo, que para mim não justifica de forma alguma. Então, o tratar com uma obra de patrimônio, quer dizer, o engenheiro veio muito pela questão da construção em si, entendeu? Quer dizer, o tal dos valores culturais que constitui e faz com que aquilo realmente seja a razão de existir como patrimônio, isso daí não é levado em consideração. É uma falha. É por isso que eu digo, então está faltando na formação do profissional para fazer o trabalho de vistoria, exatamente isso daí. Nós não temos, porque não existe nenhum curso nas universidades, entendeu, que trate a questão com abordagem dessa natureza. Não, o curso de arquitetura, mas o curso de arquitetura também não aborda a questão, por exemplo, da coisa física, da estrutura. Agora, nós temos mais ou menos. Curso aí. Mais ou menos. Nós temos Rio de Janeiro, nós temos um curso de mestrado e doutorado que é aberto a todos os profissionais da área, engenheiros inclusive, né? Sem o menor problema. E há muitos engenheiros que se formaram lá nesse nosso mestrado e têm trabalhado na área de preservação, mesmo sendo engenheiro, né? Eu não quero distinguir entre engenheiros e arquitetos. A vida inteira eu trabalhei com engenheiros e com arquitetos. Inclusive fui, como ela disse, até do CREA, até vice-presidente do CREA, no nosso conselho. Mas eu digo o seguinte, se o engenheiro quiser adentrar nessa área de patrimônio, nós temos cursos especiais para isso também. Porque há muito engenheiro que sabe muito melhor fazer do que muito arquiteto que anda por aí jogando prédio abaixo. Não tem a menor dúvida. Posso citar uma infinidade de colegas que têm feito isso. Eu não mostrei um exemplo aí no Convento de São Francisco. Convento de São Francisco. Que é o grande
É que o senhor não sabe, mas a faculdade... Me chame de você, é porque eu pinto o cabelo, eu sou mais... O que acontece é o seguinte, a Faculdade de Arquitetura, a Federal, ela era completa e é completa. Na nossa época, que ele foi meu professor, o nosso reitor, como era a ditadura militar, não podia ser um arquiteto, porque arquiteto é subversivo. Então, o reitor na nossa época lá era o Polilo. Foi meu professor. Adolfo Polilo. E eu sei, ele me passou todo o cabedal de engenheiro civil para cálculo estrutural. Ele sabe disso, o Olívio também. Então, quer dizer, nós tínhamos, e o próprio Oscar Niemeyer, eu trabalhei com o Oscar, manjava a beça de cálculo estrutural. Tanto que ele pegava, quando ele projetava aquele rabisquinho dele, ele sabia onde é que ia apoiar o quê. E ainda tinha uma ideia do dimensionamento. Tanto que ele pegava os calculistas e apertava para chegar no dimensionamento que ele queria. Das vigas e tudo mais. Ó, calcula de novo que isso passa. Mas, Oscar, esse boboca, faz aí. Aí conseguia. Ele, entendeu? Isso tudo, isso faz parte do currículo de arquitetura, arquiteto pleno, tá? Isso ainda hoje faz parte. Então, nós temos noção tanto da parte estética como da parte física, como você está falando, de estrutura, de resistência dos materiais, de concreto, tudo isso. Né? Bom, eu quero falar que o Clube de Engenharia está se empenhando em fazer várias palestras sobre lei de autovistoria. Essa foi a primeira, eu acho que de todas as entidades, o clube foi a primeira a tocar nesse assunto de imóveis preservados tombados e inseridos em APAC. Essa é uma primeira discussão, a discussão vai continuar sobre vários aspectos da lei de autovistoria, sempre contando também com a presença do Eliomar, porque ele é a nossa voz na Câmara dos Vereadores, né? E agradecendo a presença do Olínio Coelho, e que também vai ser convidado para dar uma palestra sobre a restauração do convento de Santo Antônio no próximo ano, que eu já soube pela pessoal da CIERJ, que ele deu uma palestra com data show, que foi excelente, maravilhosa, vai ser convidado para dar essa palestra aqui no Rio. Então, agradeço a colaboração do Olínio, que também é associado, já foi chefe da DUR, da Duaia Vargas, presidente da ABEA Nacional, e da DUR também, subchefe da DUR, do Eliomar e do Foster, que também é excelente perito do Instituto de Engenharia Legal. Agradecendo a todos e encerro o evento. Tá bom. Pega a Carta de Veneza, de 64, que fala no seu artigo 1º, que a noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como o sítio urbano ou rural, que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Estende não só as grandes criações, mas também as obras modestas que têm adquirido com o tempo uma significação cultural. No início, na época de Rodrigo Melo Franco de Andrade, havia, da parte do Patrimônio Histórico Nacional, a eleição do período barroco, colonial e neoclássico como o que deveria ser tombado. Não se tombava imóvel eclético, você sabe disso, né, Olívio? Naquela época, no início do primórdio do IFAM, não se tombava imóvel eclético porque era... Pecado. Hã? Pecado. Pecado. Pronto, falou a palavra. Pecado. Pecado. Um Art Nouveau, então, nem pensar. Né? Um Art Nouveau, nem pensar. Entendeu? Então, se era projeto Arquimedes Memória, então é que estava fuzilado, não tombava mesmo. Ele sabe disso. Ele foi meu professor da faculdade, ele me passou... Não espalha, né? Mas é. Então, agora, com o tempo, e a partir dessas cartas patrimoniais mais novas, aquele princípio geral do Rodrigo Melo Franco e dos
dos primórdios da preservação no Brasil, mudaram, passaram também a abranger imóveis de outros tipos de corrente arquitetônica e de importância, entendeu? Bom, daí nascendo nessas décadas mais recentes a criação das APACs, como, por exemplo, e decretos correlatos, como esse aqui do Corredor Cultural no centro da cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Com o desenvolvimento urbano e a progressiva aceitação das leis de preservação de edificações antigas pelo público, esses imóveis especiais passaram a ter crescente participação no mercado, o que é bom para todos. No exato momento em que você tem um imóvel antigo, que é simpático, tem uma arquitetura de época, e você coloca um restaurante de época e tudo mais, você começa a ter uma interação com o mercado, entendeu? De imobiliário e o mercado, de um modo geral, que mantém esses bens vivos. Isso é o mais importante, você manter, não é ficar aquela coisa numa redoma, entendeu? Você tem que ter o bem preservado, continuando a atuar na cidade como um bem vivo, um bem que tenha utilidade, que seja bem apreciado pela população. Isso é que é o básico de você ter, é o jogo da cintura da coisa. Você, na legislação, você tem que manter a interação do bem tombado com a vida das pessoas que estão vivendo o momento presente. É isso que é importante, tá? E com isso tem correspondido no Rio de Janeiro, a restauração de prédios tombados aumentou em 30%, isso foi em 2011, em meados de 2011, tá? E mesmo se tiverem área construída menor que 1.000 metros quadrados, devem passar por auto-vistoria se estiverem debruçados sobre a calçada dos logradouros públicos e com mais de 2 pavimentos, como é o caso desse aqui, por exemplo, tá? Bom, era essa a minha intervenção. Passa o primeiro aqui, só o primeiro. O primeiro, aquele quadro do IBAP, é a anomalia construtiva, Excelência, por exemplo, o cara projetou errado a estrutura, entendeu? Ou pegou e botou concreto fraco. Esse é o caso do Sérgio Naia, pô, entendeu? Entendeu? Aí é anomalia construtiva. Entendeu? É aí. Tem muito, hein? Tem muito. Tem cimenteira que está apertando no concreto para vender e vender mais barato. Tem prédio novo aí que... tem que tomar cuidado, tá? Bom, mas era isso que eu tinha falado. Boa tarde a todos. Bom, eu queria agradecer a brilhante palestra do Foster também. Quero acrescentar que ele ganhou um prêmio internacional de avaliação de imóveis patrimônio histórico. Concorreu com vários peritos do mundo todo, num congresso em Miami. E o Foster também é sócio do Clube de Engenharia e está sempre colaborando em todas as matérias ligadas à perícia, à arquitetura, à parte construtiva. É um colega muito trabalhador aqui da casa. Agradecer também ao vereador Eliomar Coelho, que também vai fazer as considerações, que eu vou passar a palavra para ele. Eu queria citar também a presença aqui do chefe da divisão de urbanismo, a DUR, nosso colega querido Milton Lima. Pode. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o que existe por parte da Prefeitura do município do Rio de Janeiro é um decreto